Olá pessoal, saudade de vocês. Hoje eu venho falar sobre um assunto bastante importante, bastante interessante que está previsto no livro didático de vocês. É o capítulo 7 que traz como tema Por que o petróleo é tão importante para a sociedade? Mas antes de responder a essa pergunta, é importante que saibamos responder a outras três. De onde vem o petróleo? Como o petróleo é produzido? Se olharmos do nosso lado, quantas coisas são produzidas a partir do petróleo? Para falarmos melhor sobre este assunto, é importante que façamos a abordagem de um outro conteúdo: recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que apresentam a capacidade de se renovar de forma mais acelerada. E aí nós temos como exemplo a água através do seu ciclo hidrológico, temos o vento, que é um fenômeno físico, e temos também o sol, que se renova a cada dia. Já os recursos naturais não renováveis não apresentam esta mesma característica. Eles não têm a mesma velocidade de se renovar como os recursos naturais renováveis, visto que o homem o extrai constantemente, faz uso constantemente desses recursos, em velocidade maior daquela que ele pode se renovar, se reconstituir. O petróleo foi produzido há milhões de anos a partir da morte de animais que foram soterrados, em especial no fundo dos oceanos. Vamos pensar de uma forma bastante simples. Organismos morrem, são soterrados, são sedimentados e assim sucessivamente vão ficando cada vez mais profundos. Com o passar do tempo e a pressão que esses sedimentos oferecem sobre esses animais que morreram, fazem com que ocorra uma transformação de matéria orgânica para a formação do petróleo. Esse petróleo ele pode ser encontrado em jazidas. O que são jazidas? São grandes rochas no subterrâneo, porosas, com bastante fissuras, aberturas, poros bastante grandes. Ali está depositado este petróleo que foi o resultado da degradação, que também só pode ser extraído a partir de grandes tecnologias e também de grandes empresas, como por exemplo a Petrobras. O petróleo, durante a sua extração, também é chamado de petróleo bruto. Ele é assim chamado pois ainda não passou pelos processos de transformação nas refinarias. Existem também outras formas de combustíveis fósseis, que é o caso do gás natural e do carvão mineral, também extraídos desta forma. Eles são assim chamados devido ao fato de serem produzidos durante milhões de anos a partir da transformação da matéria orgânica nestas substâncias. O petróleo, em especial, é uma substância bastante inflamável e a sua densidade é muito menor que a água. Este assunto a gente vai abordar um pouco mais à frente. Vamos para uma imagem a seguir e analisar melhor o petróleo durante a sua formação e como isso se deu. Vamos lá então, pessoal. Essa imagem, a partir dela, fica possível nós compreendermos melhor os processos pelos quais ocorreu a formação do petróleo. Nessa primeira imagem, a gente pode perceber a simulação de pequenos organismos, sejam eles animais ou vegetais. Então são estes daqui, olha. Ao morrerem, esses animais e vegetais são depositados aqui, na crosta oceânica, também chamado de substrato marinho. E ao passo que vai aumentando a morte desses pequenos organismos, maior também vai sendo o acúmulo, o depósito deles aqui embaixo. Num segundo momento que a gente pode perceber, vai acontecendo a formação das camadas sedimentares sobre os indivíduos mortos que estão alojados aqui no fundo, no substrato marinho. Então percebam que após esses animais estarem acumulados mortos aqui no substrato marinho, camadas sedimentares foram sendo depositadas sobre esses animais, que posteriormente começam a iniciar o seu processo de degradação. Obviamente que isso com o passar de milhões de anos. Num terceiro momento, a gente percebe as camadas sedimentares, podemos ver aqui, olha, as camadas sedimentares, e elas vão continuando, tudo isso são camadas sedimentares, e entre elas
o acúmulo de matéria orgânica, que foram animais que foram morrendo e sendo depositados gradativamente durante o passar do tempo. A partir daqui, a gente pode perceber a formação de uma solidificação desse substrato, dessa sedimentação, tornando-se rochas. E dentro dessas rochas, nós vamos perceber que aquela matéria orgânica que inicialmente morreu e foi depositada no fundo, e com o passar do tempo a sedimentação por cima, olha elas aqui, nós vamos tendo um processo de degradação cada vez maior. E aí a gente também vai tendo a transformação da matéria orgânica numa outra substância. Aqui eu poderia chamar de um petróleo ainda precoce. Ele está no processo de formação. Num último momento, a gente vai perceber que as solidificações foram ocorrendo através das sedimentações. Olha lá, todas as sedimentações. E embaixo, numa certa profundidade, eu já tenho toda a matéria orgânica que inicialmente começou aqui, passando pelo processo precoce de degradação, já no processo mais avançado, e agora, baseado nas altas temperaturas e alta pressão exercida pelas sedimentações sobre essa matéria orgânica, ocorreram uma série de reações químicas, tornando toda essa matéria orgânica, finalizando em uma outra substância, que eu vou chamar aqui então de petróleo. Todo esse processo aqui, passando de uma etapa para outra, demorou em média entre 10 e 400 milhões de anos para acontecer. Assim, de uma forma bem simplificada, a gente pode explicar como formou o petróleo, que tanto é usado hoje, seja para os processos de produção de energia, seja também como material inflamável. Na aula de hoje, foi possível estudar e compreender o petróleo como um recurso natural não renovável. Entendemos que o petróleo se formou há milhares de anos e a sua extração é permitida apenas para empresas específicas. O petróleo é muito utilizado como fonte de energia, ele é importante para o meio social e para os avanços da tecnologia, mas não podemos deixar de lembrar que a queima dos combustíveis fósseis também é prejudicial à nossa saúde quando é lançado no ar atmosférico o dióxido de carbono. Apesar disso, ele ainda é utilizado em grande escala como fonte de energia. Eu espero que todos tenham compreendido, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.